Bom, o Edésio nasceu em Tomazina, né, em 4 de abril de 1939. Mas os seus pais já moravam em Londrina. A mãe dele, né, só foi a Tomazina porque os pais dela moravam lá. E então ele nasceu na cidade já dos seus avós. E logo depois foi para Londrina. Então ele teve toda a sua infância e juventude foi desenvolvida em Londrina, aonde ele teve vários amigos e, e era uma coisa que talvez não tenha sido registrada ainda, é que ele não só era muito bom aluno, muito estudioso, lia demais, como gostava muito de música. E na música ele se encaminhou para o acordeon. Mas ele foi um virtuoso no acordeon, a ponto de, em algumas férias em Tomazina, que eu presenciei, também fui para lá nessa época, ele animava até baile com o seu acordeon. Então, mas logo depois que se formou, casou, ele parou com o acordeon, o que foi uma pena, porque até hoje ele tem muita noção de ritmo, ele é muito afinado, né? Então foi uma pena ele ter parado com esse desenvolvimento desse dom da música, né? Ele se formou lá no antigo segundo, aliás, no curso científico em Londrina e veio para Curitiba para fazer o vestibular de Direito. Ele era bem jovem nessa época, acho que mal tinha completado, ou nem tinha completado ainda, os seus 18 anos. E ele entra na Faculdade de Direito da Universidade Federal e faz o curso ali na universidade. Na época de Londrina, ainda do ensino médio, ele mesmo tem muitos poucos registros sobre aquela ocasião. Ele tinha um grupo de amigos muito próximos, mas que no decorrer da vida ele foi perdendo contato com todos eles. E eu começo a conviver mais com o Edésio quando ele está aqui em Curitiba e já estudante de Direito, e por uma série de contingências nós viemos a nos casar alguns anos depois. E quando estudante, uma coisa que sobressaía muito no Edésio e que era assim admirável era a sua capacidade de trabalho e responsabilidade. Isso eu não estou falando para lançar loas, né, uma pessoa próxima. É porque realmente ele tinha capacidade para ser um ótimo aluno. Ele se formou como primeiro da turma, participar de todos os congressos de estudantes de direito. Em todos eles, nos 5 anos, ele defendeu teses e escreveu trabalhos para participar desses congressos, todos eles assim muito elogiados na época, esses trabalhos. Como também trabalhava, ele era secretário da Associação Comercial do Paraná e também já começou a sua atividade nos jornais, como jornalista. E ainda arranjava tempo para estudar teatro. O Edésio fez o curso foi das primeiras turmas do curso de teatro do teatro, aliás, nem tinha Teatro Guaíra ainda, mas era um curso que já se desenrolava sobre o patrocínio do Estado. E, e, e como, e como estudante de teatro, na sua formatura, ele participou de peças, encenou algumas delas, mas também foi uma pena, porque também esse veio artístico ele deixou de lado, né? Mas, de um certo modo, aquela fisgada do teatro o levou a ser um crítico de teatro e um crítico de arte do modo geral. Então ele teve várias publicações nos jornais, no Diário do Paraná, se não me engano, da época, onde ele semanalmente publicava seus artigos de crítico de teatro.
Então era uma atividade assim e ainda tinha tempo de namorar, né? Era realmente uma atividade que é diferente, que foge da média, né? Porque era uma pessoa muito ativa e em todas as coisas que fazia, geralmente ele se sobressaía, né? Na universidade, eu acho que isso, talvez você já tenha depoimentos, mas ele participou também das campanhas do movimento estudantil, ele concorreu à presidência do Centro Acadêmico Hugo Simas, foi vice-presidente do Hugo Simas, numa das gestões, e também era sempre bastante atuante no movimento estudantil. Ele se forma em 62, ou seja, pré-golpe, né? Fase pré-golpe, mas aonde a ebulição política, né, do Brasil era bem grande. Eram anos do governo Juscelino, né? Logo depois teve a própria eleição na sucessão do Juscelino, onde ele participou ativamente, apoiando o general Lott. E depois já vieram uma série de contratempos com a renúncia do Jânio, né? Então, participou muito né, em cima dos caminhões, passeatas, pela campanha da legalidade para garantir a posse do Jango. E depois, em 64, quer dizer, quase como uma decorrência da opção dele na área do direito, pelo direito do trabalho, ele muito envolvido com as questões sindicais e dos trabalhadores de um modo geral, participou, né, sempre numa posição de resistência ao próprio golpe militar, já desde 64. Mas é posterior, quando já se instaura a própria ditadura, que ele se liga à Ação Popular Marxista-Leninista e é dirigente dessa associação, né, que era uma das frentes de resistência, com várias ações clandestinas, de resistência à própria ditadura. A Ação Popular, ela surge no seio da Igreja Católica, né? Mas depois de alguns anos, ela, apesar dessa origem, ela se define pelo socialismo e assume como sua base teórica o marxismo, né? E é nessa ocasião que aqui no Paraná começa a se estruturar essa organização. Então, o EDES, junto com Valmor Marcelino e Paulo Gustavo, inicialmente também com o Dr. Celerino, eles formam, né, um embrião da direção da AP aqui no Paraná. E com isso tem uma série de responsabilidades, mas principalmente a de enraizamento da resistência à ditadura no Paraná, né? De um modo organizado e clandestino, né? E nessa ocasião nós já temos uma filha, Ana Beatriz, e eu sou recém-formada e faço concurso para o Magistério do Estado. E ao me formar, ao ser aprovada nesse concurso, até por uma análise da própria AP, decide-se que seria oportuno que eu escolhesse a vaga de Maringá. Então eu assumo em Maringá uma cadeira no Instituto de Educação de Maringá, e isso vamos dizer assim, é um pano que legaliza a nossa mudança para aquela cidade. O Edésio vai como dirigente, né, da AP, e em Maringá nós estabelecemos ali um lugar avançado, um ponto avançado da estruturação da AP no Estado. Já naquela ocasião, a AP propunha que os seus militantes integrassem a vida dos trabalhadores, vivessem como os trabalhadores, que morassem como eles, trabalhassem como eles, porque só estando no meio deles é que poderia, de fato, vir a organizá-los, mobilizá-los
e informá-los, né, sobre as questões da ditadura no nosso país e começasse a formar um amplo movimento de massa cuja vanguarda deveria ser a classe trabalhadora. Então, lá em Maringá, nós começa-se a receber alguns companheiros que vêm de vários outros estados, ou até mesmo aqui do Paraná, que vão a Maringá para se integrar no campo, junto aos camponeses. E é nessa ocasião, então, que nós morando em Maringá, com uma vida legal, né, legalizada, servimos de apoio a todos esses companheiros que vão para lá para se integrar no campo. E, ao mesmo tempo, nessa ocasião, o Edésio advogado, continua, sempre, como sempre, toda a vida dele, ele foi advogado de sindicatos e de trabalhadores. Ele é contratado pelo Sindicato da Construção Civil, se não me engano, e pelos trabalhadores na indústria do óleo, que em Maringá haviam várias delas. E lá, então, a partir desses sindicatos, ele participa ativamente, como advogado, da primeira greve que acontece no período da ditadura no Brasil. Essa greve é anterior à greve de Osasco, que foi uma greve conhecida no Brasil e registrada pela história, mas a greve dos trabalhadores da Norpa, que era a fábrica de óleo de Maringá, ela antecede, ela é de agosto, e a de Osasco é de outubro, então ela antecede em 2 meses a greve de Osasco. Né? E foi uma greve muito sofrida. Ela durou cerca de 1 mês. Os trabalhadores acampavam em frente à fábrica, até mesmo para fazer um piquete para outros que talvez quisessem trabalhar. E ali eles viviam em condições assim muito precárias. Eram barracas de lona e a sociedade civil mais progressista ajudava com algumas doações, porque até fome esses trabalhadores passavam, né? Então estavam ali com a sua família, de um certo modo, num trabalho assim muito, muito consciente de que era necessária aquela resistência e conseguia uma melhoria das condições de trabalho e vários outros direitos que estavam sendo burlados, né? Depois, mais tarde, quando o Edésio e eu respondemos ao processo na Justiça Militar, essa greve é um dos fatos que o incrimina, né, como um agitador e outras coisas que a Polícia Federal, na época, imputava, né, nos imputava. Nós ficamos 2 anos em Maringá. E depois disso, já seguindo a própria orientação da organização ao qual a gente participava, nós nos deslocamos para outros lugares. Por uma série de problemas de ordem emocional, pessoal, familiar, nós nos separamos nessa ocasião. E eu vou deslocada para o Rio de Janeiro, onde trabalho lá numa fábrica da GE, e o Edésio vai para Minas Gerais, como dirigente da AP em Minas Gerais. E passa lá 2 anos, né, no trabalho de organização do partido naquele estado. Mais tarde, ele é incriminado também por isso. Responde a um processo militar e é condenado em Minas e recebe uma condenação de 2 anos, dos quais ele cumpre uma parte dessa pena lá em Juiz de Fora, nas dependências do Exército, que tem sede em Juiz de Fora, e depois de muita luta, de muitas tentativas, a gente consegue que ele seja transferido aqui para Curitiba e cumpra a pena aqui no 5º Batalhão, se não me engano,
da, da polícia, acho que estadual, não tenho certeza. O 5º Batalhão da polícia aqui do estado do Paraná. Mas já nessa época ele também já tinha sido julgado num outro processo, o processo aqui do Paraná, no qual ele é absolvido. E graças ao conhecimento legal que ele tinha, ele consegue, junto com o seu advogado, fazer com que a pena do Paraná prevaleça sobre a de Minas. Porque, por ser mais antiga, né, o próprio julgamento. E com isso, então, ele é absolvido também da condenação de Minas. Apesar de ele ter cumprido os 2 anos de pena, né, uma parte em Minas e o restante aqui no Paraná. Eu não estive com o Edésio nessa vida clandestina aqui fora do estado, né, mas conheci vários numa vida clandestina. E sei também, por relato deles, das dificuldades com as quais ele passou em Minas. Quer dizer, a clandestinidade era uma situação de vida muito, muito difícil, porque não só você tinha que cuidar com os órgãos de repressão, como, de repente, se alguém era preso, você tinha que desmontar todas as suas condições de vida e mudar para um outro lugar, porque havia o risco de a pessoa sob tortura contar o seu endereço, dizer de você, né? Então havia um clima de insegurança constante, né? E de tensão constante, além da precariedade das condições de vida, né? Eu não sei se o Edésio passou fome, mas deve ter se alimentado muito mal, com certeza. E vivia num quartinho, como é que se diz, meu Deus? Num quartinho insalubre, né? Pequeno, pouco ventilado, e isso ele teve por muito tempo problema de bronquite, deve ter sofrido mais ainda nesse período. E além, quer dizer, não só o problema de segurança, como você não via a perspectiva que nós tínhamos era de luta. Quer dizer, você vivia-se com tal paixão a luta contra a ditadura que a tua vida você sabia que ela era algo que, né, você tinha colocado também a tua vida a serviço da revolução. Então, a tua perspectiva, o teu horizonte era de dificuldades, era realmente de muita luta, tal. Mas acreditava-se que era tão triste a situação do Brasil, com a falta de liberdade, com a pobreza aumentando, com o próprio engano da população pelo milagre brasileiro. Foi, né, quando no governo Médici se endividou o Brasil de um modo, né, como nunca antes nós tínhamos tido uma dívida daquele tipo, e você observava na população uma alienação total, né? Então era quase como uma profissão de fé que você tinha que se dedicar para mudar aquela situação de vida, né? E então, com muita dificuldade, eram várias barreiras que você tinha que suplantar, mas com muita convicção de que o que você estava fazendo era necessário. Mas foi chegando a tal ponto das situações de precariedade e prisão de vários companheiros que a questão da defesa da própria vida começou a ser um problema da própria organização. E aquelas pessoas que já não tinham, que tinham a possibilidade de uma retaguarda, que podiam já voltar e com isso até diminuir os problemas da própria organização, porque não era mais uma pessoa para ela garantir a sua sobrevivência, começou a haver, de um modo geral, acho que em todos os lugares do Brasil, começou a haver uma volta das pessoas para os seus locais de origem.
porque como se viveu, né, num período clandestino, você saiu do seu lugar, ninguém mais tinha notícia sua, mas ao retornar você não se conhecia o tipo de vida que você tinha levado e nem se isso constituía crime ou não, né? Coube à polícia, ela sim, a investigar tudo isso e, com base principalmente nos depoimentos dos torturados, armar um quebra-cabeça onde ela pôde incriminar as pessoas todas que viveram numa vida clandestina, né? Eu retornei do Rio de Janeiro um ano, praticamente, um ano antes do Edésio. E ele volta de Minas, eu voltei por volta de abril, ele voltou em dezembro, né, de Minas. E quando volta, nós passamos a viver juntos novamente. Temos, depois de alguns poucos anos, o André, né? E o Edésio retoma a sua advocacia. Com muita dificuldade, o Nestor, de um certo modo, abre um espaço para ele no seu escritório. Ele começa a trabalhar com o Nestor, mas logo depois já monta o seu escritório. E também começa como o início da sua carreira profissional, tendo que viajar, atendia Pato Branco, atendia com a ajuda do Jacinto Simões, atendia Londrina, aí aqui também, e era incansável na sua profissão, mas com muita dificuldade, quer dizer, teve que começar do zero, né? Recomeçar do zero, porque quando decidimos que iríamos nos integrar, nós vendemos nosso apartamento, carro, as pouquíssimas joias que eu tinha, como meu anel de noivado. Tudo isso foi pro rolo né, dos bens que a gente conseguia amealhar e que foram destinados daí então para a nossa Revolução Brasileira. Então voltamos sem nada, completamente sem nada. E foi daí com um período de bastante dificuldade até começar a se firmar de novo. Morávamos num apartamento do Inocop, já com 2 filhos daí, e aos poucos a gente foi começando a se firmar novamente. Logo em fim de 71, acontecem as prisões da P aqui no Paraná. Nós 2 somos presos, né? E eu fico aqui, mas o Edésio é deslocado para o Rio de Janeiro, onde passa um período, porque ele, ao ir para Minas, ele teve um período no Rio de Janeiro. Então, a polícia militar de lá, ele responde também a um processo no Rio. E depois é deslocado para Minas Gerais, para Juiz de Fora especificamente, que é onde há a sede do Exército de Minas Gerais. E lá ele também responde ao processo de Minas. Mas nós já estamos, quer dizer, começando a nossa carreira profissional novamente, né? E com esses 2 anos de prisão, de novo, ele interrompe toda a sua atividade profissional e depois de 2 anos tem que novamente recomeçar pela 3ª vez, recomeçar a sua carreira profissional. Mas ele tinha acesso à biblioteca do Exército. E ele leu muito nessa ocasião. E diz que tinha muito livro bom também na biblioteca. Ele leu muito e escreveu. Quer dizer, uma veia pouco conhecida do Edésio é o Edésio escritor de ficção, né? Então ele escreve alguns contos que até hoje ele tem planos de retomar essa veia e escrever novamente, né? Escrever ficção novamente. Né? Então é um período que algumas outras coisas se abrem, né? na prisão. Mas com todas as dificuldades, porque, por exemplo, o período de Minas, ele está sozinho, não tem ninguém da família, então fica, né, completamente à mercê do próprio Exército,
Porque quando a gente é preso num lugar onde você é conhecida, o tratamento é outro, né? E é o próprio respeito que você tem dos que estão te prendendo também é de outra natureza. Agora, você sozinho num lugar estranho que ninguém te conhece, quer dizer, a pessoa fica completamente à mercê. E eu acho que essa sensação de ficar sem autonomia, né? Ficar sabendo que a qualquer hora eles podem dispor de você, até mesmo para te incomodar no teu sono, isso eu acho que é uma das sensações piores da própria prisão. Você não perder a tua autonomia, né? Perder a tua liberdade mais íntima, porque você é constantemente violado, né? Tanto, não só interrogatórios, mas você está ali à disposição. Então, qualquer coisa pode acontecer com você, ser levado para qualquer lugar. E as ameaças não faltam, né? Então, são muitas ameaças que se vivem nesse período. Não sei detalhes de como foi com o Edésio, mas provavelmente devem ter sido muito mais fortes do que foram comigo, né? Pelo seu papel de dirigente, né? E, então, foi uma época de bastante dificuldades, né? Bom, depois então que ele é absolvido e sai da prisão e recomeça daí também a sua atividade profissional, é que gradativamente ele vai se firmando novamente. Esse movimento de organização dos moradores que viviam em áreas de favela, né, ele ganhou vulto na época da gestão do Saul Raiz. E o Saul Raiz ele tinha uma política habitacional bastante contraditória, porque, por um lado, ele retirou os moradores de algumas favelas, principalmente das áreas que ficavam muito visíveis na cidade, como aquela parte alta do Capanema, que hoje se chama Jardim Botânico, né? Então, toda uma área ali que hoje a universidade até que ocupa, com o setor de saúde, era uma grande favela. E ali era a entrada pelo aeroporto, também se chegava por ali. Então, a primeira coisa que se via de Curitiba era uma grande favela, que depois acompanhava na região da Vila Pinto e mais embaixo também, ali no Capanema, né? Então, eram várias favelas que se uniram e já se tinha um grande favelão ali. O Saul Raiz propôs uma política habitacional, para a época, bastante avançada. Ele propôs o deslocamento daquela população, embora se defendesse que deveria ser urbanizada a área e não relocada. Mas a proposta que ele tinha era que o pessoal seria relocado em áreas já urbanizadas. Então, por exemplo, era uma meia quadra vazia do determinado bairro. Naquela meia quadra iam caber 30 moradias. Então, ele fazia aquela moradia e as pessoas eram relocadas para lá. Mas ali já tinha ônibus, já tinha escola, então ela estava integrada num meio em condições melhores do que estava antes. E o pagamento dessas casas, ele propôs, a prefeitura subsidiou quase que 100%. Ele propôs troca de trabalho. Então, um membro da família, durante, se não me engano, era um ano, teria que tirar um dia da semana e prestar um serviço para a prefeitura, que era desde limpeza de rua, ou valetas, ou coisa parecida. Então, ficou viável, né? As pessoas não se endividaram para isso. E essas casas foram financiadas pelo BNH. Ele, com isso, fez vários conjuntos habitacionais que hoje você não distingue na cidade, porque eles realmente eles se integraram, né, no que tinha na cidade. Então, se por um lado ele tinha essa política de subvenção habitacional, de melhoria das condições de habitação, por outro lado, ele tinha uma política violenta nas outras áreas faveladas. Ele tinha uma equipe de fiscais e esses fiscais eram orientados
a retirar, a demolir os barracos se eles fizessem alguma melhoria. Então, ou seja, se tivesse uma tábua nova, se tivesse um telhado novo, eles tinham a ordem de derrubar aquele barraco, porque a política era devolver essa população para o interior do Estado com a deteriorização da condição da sua moradia, né? E além de outras favelas que foram criadas pela prefeitura. Então havia uma favela que ficava na Ponte Preta, na saída da cidade, que era o lugar onde se pegavam os moradores de determinados barracos e se despejava naquele lugar. Então era longe da cidade, né? Condições subhumanas, tudo isso. Bom, e essa situação, então, de conflito fez com que na área da Vila Formosa a prefeitura cercasse com arame farpado aquela área da favela, porque para que não fossem mais barracos ali. E era uma favela também que estava em litígio terreno e que também sofria a mesma política. Quer dizer, se tem alguma coisa nova, derruba-se o barraco. E um dos moradores, o senhor Jairo Graminho, procurou o Edésio como advogado e contou aquela situação. Eles estavam cercados, né? Cercados como gado na favela. E o Edésio, junto com o seu Jairo, outras pessoas, algumas pessoas do próprio escritório dele, procuraram alguns políticos. Na época, por exemplo, o Scalco, que era do PMDB, e alguns outros, foram num domingo pela manhã até a favela e, junto com os moradores de lá, cortaram os arames da favela e fizeram ali uma espécie de vigília, né, para ver o que aconteceria da prefeitura. Bom, em menos de uma semana não havia mais arame farpado. Os moradores tiraram tudo. E começou-se ali um trabalho de organização, de apoio aos moradores. As condições da favela eram precaríssimas, então alguns companheiros iam lá e orientavam, o pessoal ligado à arquitetura orientava algumas questões de saneamento, tinha também outros engenheiros que davam essa orientação, e os advogados davam orientação legal para se brigar pela posse da terra, e com isso se começou a ter atividades e reuniões semanais naquelas áreas, criando associações legais dos moradores, para que eles tivessem uma representação legal, né? Os seus dirigentes pudessem falar pelos moradores. E há uma renovação em vários sindicatos aqui do Paraná, e sindicatos e federações, e com um deles, talvez um dos mais marcantes, o primeiro deles é o da construção civil, né? Que a oposição ganha a eleição e depois faz uma greve por uma série de reivindicações e é uma greve vitoriosa, né? E depois não só da construção civil, dos marceneiros, de várias outras categorias, também se organizam, também começam a participar ativamente como um grupo organizado de oposição nos seus sindicatos, né? O PT, as primeiras reuniões são da organização do PT aqui, são em 79. E a base popular do PT no Paraná foram os favelados, né? E é interessante, uma outra coisa interessante é que quando depois da eleição do Saul Raiz, aliás, não eleição, os prefeitos eram nomeados, né? É nomeado novamente o Jaime Lerner. O Jaime, pela segunda vez, assume a prefeitura. E está muito dinâmico, o movimento das associações de moradores está numa fase muito dinâmica. E eles organizam uma assembleia lá na Vila Nossa Senhora da Luz, onde se lotou o auditório de uma das escolas da Vila Nossa Senhora da Luz, e o Jaime foi
até eles. E os favelados fazem uma série de reivindicações em que o Jaime assume, né? E graças ao movimento e à mobilização dos trabalhadores. A primeira das reivindicações é acabar com os fiscais da prefeitura, que ainda até aquela ocasião, ainda continuavam, né, ameaçando os moradores. Então aquela assembleia foi uma assembleia marcante, foi assim uma vitória do movimento dos moradores das áreas de favela. Ainda desse movimento das associações de moradores, como começa a haver grandes mobilizações e os trabalhadores, né, cada vez mais estão ganhando força, alguns políticos do PMDB começam a aparecer também nessas reuniões e nessas assembleias. E nessa ocasião, o próprio Scalco propõe ao Edésio e a um grupo de outros companheiros que se filiem ao PMDB, até mesmo para dar uma renovada no PMDB. E eles fazem a sua ficha de filiação. E o Ivan Ribas, se não me engano, é um que não aprova, veta a entrada do grupo, porque eles se inscrevem como grupo, veta a entrada do grupo no PMDB. Mas também ninguém estava muito entusiasmado com isso, era mais uma tentativa de ter uma representação política, né? A ditadura, o movimento da anistia em 78 já tinha sido vitorioso, já tinha sido assinada a lei da anistia, né? Logo depois já se começa a discutir a reestruturação dos partidos, não mais só 2 partidos, né? PMDB e Arena, mas uma lei eleitoral em que permite a criação de novos partidos. E isso no meio dessa mobilização toda dos trabalhadores que moravam em áreas faveladas. Quando se propõe a criação do... Se propõe, não. A primeira grande assembleia em São Paulo, né, de lançamento da ideia do Partido dos Trabalhadores. Aqui também, esse grupo que participava dos trabalhos das associações de moradores também se interessa por isso. E começa a se discutir a criação do Partido dos Trabalhadores. Porque nós tínhamos uma casa com uma sala ampla e tínhamos dificuldades de local para reunião. Então as reuniões aconteciam lá. Quer dizer, não só as reuniões maiores, com mais pessoas, onde mini assembleias, né, como as reuniões da comissão provisória, onde então se estabeleceu, né, qual seria a estratégia para legalizar o partido no Estado. A lei determinava que para um partido ser legal, ele teria que estar legalizado em 10 estados, no mínimo, né, da federação. E cada estado teria que criar suas comissões provisórias em 20% dos municípios do estado. Então, nós tínhamos cerca de 300 municípios na ocasião, então nós tínhamos que criar comissões municipais provisórias em 60 municípios. Significava que a gente teria que, então, eleger, né, membros para essa comissão provisória e nós teríamos que filiar cerca de 10% dos... Não me lembro, acho que é 10 ou 20%, não estou bem certa, também dos eleitores daquele município. Teriam que estar filiados ao partido. Bom, para um partido completamente novo, formado de trabalhadores, consequentemente, pessoas sem recursos, né, sem infraestrutura, fazer essa mágica era uma coisa assim, realmente um desafio. Só mesmo as pessoas imbuídas de um ideal muito grande é que conseguiriam levar à frente, né? Para se ter uma ideia, eram poucas as pessoas que tinham um carro, né? Nós éramos uma delas. Então, esse nosso carro correu o estado, assim,
né? Embora muita gente fosse fazer esse trabalho de ônibus mesmo. Então viajava à noite, chegava na cidade, tinha um conhecido, um primo, procurava e ia se tentando criar essa comissão provisória e depois a árdua luta de filiar pessoas. Então nós tínhamos até 80 para fazer isso, quer dizer, um ano, até 81, aliás. E foi feito isso. E o Paraná conseguiu criar as 60 comissões provisórias, filiar aquele tanto de gente e depois ainda para cumprir uma exigência da lei eleitoral, ela tinha que, nesses 60 municípios, ter candidatos próprios. E candidatos a todos os cargos, porque a eleição ela não permitia que você votasse num candidato, por exemplo, a governador de um partido e a prefeito de outro, a vereador de outro. Então era eleição para todos os cargos. Ou seja, de governador, deputados estaduais, federais, prefeito, não das capitais, que ainda eram nomeados, mas vereadores de todas as cidades. Então foi assim realmente uma aventura de Dom Quixote, né? O Edésio era o nosso candidato a governador e o Lula era o nosso candidato a presidente, né? Já na ocasião. Como a gente não tinha dinheiro, os nossos cartazes com a foto, com a silhueta do Lula, né? Lançando a campanha presidente, era impresso na serigrafia num papel jornal. Então nós recolhíamos os papéis jornais de todo mundo, os jornais de todo mundo e imprimíamos na folha. E aquele material era colado nos postes depois, tal. Então assim uma campanha realmente assim surrealista, se a gente pensa nos dias de hoje, né? Além disso havia os programas de televisão obrigatórios também. E nós tínhamos, se não me engano, 3 minutos. O Edésio, como candidato a governador, tinha que aparecia várias vezes. Mas, como a gente não tinha dinheiro para editar os programas, ele ia ao vivo. E tinha que cronometrar os 3. Não sei se eram 3 minutos ou menos, não sei, porque aparecia deputados também e tal. Então era assim, uma loucura, porque ficava se treinando em casa, tirando uma palavra ou pondo uma palavra para se dar exato aquele tempo, né? E os candidatos que apareciam, só a foto dele e um mini currículo, o currículo o próprio Lula chamou depois, parecia um prontuário da polícia, porque dizia assim, preso, caçado, não sei o quê, anistiado em tal época, ou então exilado. Essa era a folha corrida dos candidatos e assim que a gente se apresentava. Como eram fotos, né, que também não eram fotos muito boas, então tinha alguns que pareciam aquela procura assim mesmo, que era muito precário. Bom, resultado, nós tivemos... O Richa era o candidato a governador também, pelo PMDB. E a eleição polarizou. Então havia um lado ainda da antiga arena, que se chamava PDS, e o PMDB. Mas só se alguém quisesse votar no Richa, não podia votar no seu vereador ou no seu deputado, que tinha que ser todo mundo do PMDB. E com isso nós tivemos menos votos do que o número de filiados. Quer dizer, nós tínhamos cerca de 12 mil filiados no estado, coisa parecida, e tivemos 11 mil votos, uma coisa assim. Quer dizer, então foi um vexame total. E o pior é que muita gente acreditava que seria eleito, né? E depois foi aquela frustração, a debandada geral, muita gente quis se desfiliar, tal. Mas conseguimos legalizar o PT. Depois da eleição de 1982, né, o partido teve que ser quase que reestruturado novamente. E daí já como direção, não mais direção provisória, mas como
diretório regional do PT do Paraná. O Edésio continuou secretário-geral e se começou daí um trabalho mais de formação dos militantes, de expansão do PT também, de um certo, né, de um modo geral, mas já de formação política. O PT tinha várias comissões, né, uma delas a de formação política, e também rapidamente em termos, mas com uma certa velocidade, vários outros municípios começaram a criar o partido. Daí na primeira eleição para prefeito de Curitiba, quando o prefeito é eleito, porque até aquela data ele era nomeado, o Edésio sai candidato a prefeito aqui de Curitiba. Antes disso, há uma disputa interna dentro do partido entre o Lafayette Neves, que era apoiado pela igreja, e o Edésio. Depois de várias discussões, chega-se a um acordo, o Edésio encabeça a chapa e o Lafayette candidato a vice-prefeito. As condições não mudaram muito de 82. Continua-se sem dinheiro, a campanha é muito pobre, né? Mas se faz a si mesmo, usa-se todos os recursos possíveis para essa campanha. E tendo-se já a consciência de que a nossa possibilidade de ganho da eleição era bastante remota, mas tendo claro também, por outro lado, que aquele momento era um momento muito importante para se divulgar o partido. Daí ele já mais maduro, já melhor estruturado, né? Então a campanha serve principalmente para essa questão, se divulgar as ideias do partido, se propor a criação e a expansão do PT. Eu não lembro ao certo qual foi o resultado, mas de fato nós tivemos não só mais os 12 mil votos, foi bem mais do que isso, mas assim mesmo um número bem inferior do que os demais candidatos. Como o Requião tinha sido também um parceiro em vários da ajuda da organização e mobilização dos moradores de favela, passou-se a ter um trânsito mais fácil com ele. E muitas das coisas que se defendia, o Requião assumiu, como, por exemplo, a implantação de creches, que era uma antiga reivindicação dos moradores, porque na ocasião Curitiba tinha cerca de 10 creches públicas e ao final da gestão do Requião eram 100, quer dizer, houve um crescimento vertiginoso e era uma plataforma dos moradores das áreas de favela, né? Assim como postos de saúde e outras coisas. E logo em seguida, quer dizer, no Partido dos Trabalhadores continuava-se com uma política firme de formação política, de expansão do PT, consolidação do PT. E em 85, quando o Edésio foi candidato em Curitiba, nós elegemos um prefeito, o Zé Maria, que foi prefeito de São João do Triunfo, né? Então, enfrentamos também a primeira administração aqui do Paraná e os quadros que nós tínhamos no Estado procuraram assessorar também o Zé Maria na medida do possível, né? O Edésio já não era do diretório, da comissão diretora do partido no Paraná. Era do diretório apenas.